Bom, pessoal, aqui nós vamos fazer 3 exemplos a respeito dessas novas aplicações. Tá, então nós temos nesse primeiro exemplo, o exemplo 3, na verdade, o primeiro dessa nova leva, duas espiras circulares concêntricas de raios 3π metros e 5π metros, percorridas por correntes de 3 e 4 A. Determina o valor do campo magnético resultante no centro das espiras. Então aqui nós temos uma situação onde duas espiras são colocadas de forma concêntrica, certo? O centro de uma coincide com o centro de outra, tá? Nessa visualização que nós temos, e tratam-se de duas espiras circulares. Então, nessa situação, nós vamos ter que aplicar a relação das espiras circulares, que é essa daqui. É pedido um campo magnético resultante no centro aqui das espiras. Então é o resultante. O que vai acontecer? Se a gente aplicar a regra da mão direita, nós vamos perceber que os campos eles têm sentidos opostos. Tá? E se eles têm sentidos opostos, a resultante vai ser uma subtração. Então eu preciso calcular um beta1 e um beta2. Tá? Sendo que o beta1 vai ser uma das espiras e o beta2 a outra espira. Muito bem, então nesse caso nós vamos precisar das informações relativas de cada uma. Então o que é constante para as duas eu vou manter aqui já substituindo, tá? Que é a permeabilidade. Agora, considerando a espira menor, como sendo B1, a corrente que atravessa essa espira é de 3 A. Então aqui eu vou multiplicar por 3, embaixo eu tenho que multiplicar 2 vezes o raio. Se o raio é de 3π, então eu vou fazer 2 vezes 3π. Muito bom. Agora, 4 pode simplificar com 2, então eu vou tirar esse 2 daqui e vou sobrar um 2 para cá. O π pode cancelar com o π, né? E o 3 pode cancelar com o 3. De forma que, então, o meu campo aqui é de 2 vezes 10 a menos 7 Tesla. Agora o segundo, a segunda espira. Constante é a mesma, a corrente que passa por ela é de 4 ohms. A distância, que ele está, o raio, na verdade, do centro até a espira, é de 2 vezes 5π. Então a gente vai ficar aqui num total com 10π. Tá? Agora, π pode cortar com π, perfeito. E em cima eu tenho 4 vezes 10 a menos 7 vezes 4 dividido por 10. Aqui eu vou ficar com 1,16, vezes 10 a menos 7, dividido por 10, Então, obviamente, a hora que a gente for fazer o resultado, isso aqui vai ficar 1,6 vezes 10 a menos 7. 1,6 vezes 10 a menos 7 Tesla. Então, pensando aqui no centro, quando a gente faz o cálculo, a gente vai perceber que eles estão em sentidos contrários. Tá? O que isso daí implica? Implica, então, que o meu beta resultante, BR, vou chamar de B, porque infelizmente, eu não tenho aqui as letras gregas nessa disposição, então para ser mais rápido a gente vai fazer aqui usando beta como se fosse B. Então o campo resultante vai ser 2 vezes 10 a menos 7 menos 1,6 10 a menos 7. Isso nos dá um campo resultante de 1,4 vezes 10 a menos 7 Tesla. Newton não, Tesla.
Beleza. Próximo exercício. Uma bobina chata com raio de 20 centímetros. Em uma bobina chata de 20 centímetros circula uma corrente de 8 amperes. Sabendo que o campo magnético é de 2,51 militesla, determine o número de espiras. Então, para esse tipo de problema, nós vamos usar aqui a relação com um N, né, de número de espiras. Então eu quero descobrir esse N. O meu problema aqui consiste em descobrir esse N. Para descobrir esse N, a gente vai substituir as demais informações que o exercício passou. Então, como o campo foi dado, eu sei que ele vale 2,51 mili. Mili é o prefixo de 10 a menos 3. Então, substituir ele aqui. Esse μ0 é a nossa permeabilidade. Então, vou substituí-lo também por esse valor aqui. E a nossa corrente de 8 amperes. O nosso raio foi dado em centímetro. Então, eu preciso utilizá-lo, né, para que as unidades fiquem dentro do SI, preciso utilizá-lo em metro. 20 centímetros para metro é igual a 0,2. Beleza, a gente precisa isolar agora o N. Vou multiplicar cruzado, né? Então vou multiplicar 0,4 daqui do denominador por 2,51 vezes 10 a menos 3. E isso me dá 1,004 vezes 10 a menos 3. Do outro lado, eu estou multiplicando 4π, então é 4 vezes 3,14, vezes 10 a menos 7, né, da nossa notação, vezes 8, o que me dá 1,004 vezes 10 a menos 5. Agora, N, né? Tudo isso aqui multiplicando por N. Agora, num exercício simples, né? Como tem 1,004 dos dois lados, simplifica, vai dar 1, virou um exercício de potenciação, porque eu tenho 10 elevado a menos 3 dividido por 10 elevado a menos 2. E aí, regrinha matemática, menos 3 menos... Não, menos 2 não, né? Menos 5. Senão não dá. Aí eu fico com menos 3 dividido por menos 5, regra matemática na divisão, subtrai os expoentes. Só que eu vou subtrair de algo negativo, então vou ficar com menos 3 menos 5, devo 3, pago 5, sobra 2, né? Ficaria aqui com 1 vezes 10 a segunda, para os íntimos 100 espiras. E aí, finalmente, nosso último problema, nós temos um solenoide retilíneo, comprimento de 100 centímetros, com 2.000 espiras. Tá? Se ele for percorrido por uma corrente de 5 amperes, qual será o valor do campo magnético produzido por ele? Então, para esse último exercício, nós vamos precisar dessa relação aqui do solenoide. Temos o número de espiras, então a variável N eu vou substituir por 2.000. Tá? A variável μ0 vou substituir pela permeabilidade do vácuo. E a corrente substituirei pelo valor de 5 amperes, conforme passado aqui. Então vamos lá. Eu vou fazer aqui, então, 2.000, que vai multiplicar por esse valorzão aqui, que vai multiplicar por 5. E o nosso comprimento? Nosso comprimento é de 100 centímetros, e isso em metro dá 1. Portanto, basta então a gente calcular a parte de cima. Então vou fazer 2.000. Poderia fazer assim de cabeça, né? Porque eu ia ficar com 2.000 vezes 5, daria 10.000, que é 10 a quarta.
correto? 10 à quarta vai multiplicar por 4π, então eu teria assim, 10 à quarta, que multiplica por 4π, esse não tem jeito, vamos ter que fazer mesmo, vezes 10 a menos 7. Então eu ficaria com 4π vezes 10 a menos 3, concordam? Porque eu tenho 10.000 vezes 10 a menos 7, sobraria isso. Se eu tomar π igual 3,14, então isso aqui me dá 12,56. Tá? Se eu quiser deixar isso aqui mais elegante, eu posso substituir o 10 a menos 3 por um prefixo mili. Então eu teria 12,56 militesla. Ok, gente? Muito obrigado.